Olá, eu sou Charles Pantoja. Seja muito bem-vindo à nossa série de podcasts sobre classificação de produtos de origem vegetal. Olá, seja muito bem-vindo. Já parou para pensar em tudo o que acontece com um grão de feijão antes de ele chegar na panela? Aquele pacote que a gente pega no mercado, na verdade, é o resultado final de uma inspeção super detalhada. Um verdadeiro pente fino que separa o grão perfeito daquele com defeito. Vamos entender como isso funciona? Olha só essa imagem. De um lado, um feijão branquinho, perfeito. Do outro, um grão todo danificado por insetos. Mas o que oficialmente separa um do outro? A resposta vai muito além do que a gente vê. Envolve um sistema bem rigoroso de qualidade e, claro, de segurança alimentar. E é justamente por causa dessa diferença, que às vezes é gritante, que existe um sistema oficial. Não é nada aleatório, sabe? É uma estrutura pensada para garantir um padrão, para que a qualidade seja consistente para todo mundo, desde quem planta até quem consome. E aqui está o ponto central de toda essa regulamentação. O objetivo é bem claro: criar uma linguagem única para definir o que é qualidade. Assim, um feijão tipo 1, por exemplo, tem que ter o mesmo padrão de excelência em qualquer lugar do Brasil. Isso garante consistência, porque tudo segue um processo bem formal. Então, por onde essa classificação toda começa? Bom, o primeiro passo é entender as categorias básicas, a família de cada feijão. Vamos dar uma olhada em como essa árvore genealógica do feijão funciona. Oficialmente, os feijões são divididos em dois grandes grupos. O grupo I é o do feijão comum, que é o que a gente mais conhece, tipo o carioca, o preto. Já o grupo 2 é o do feijão calpi, que muita gente conhece como feijão de corda. Eles são de espécies diferentes, então essa é a primeira grande divisão. Depois de separar por grupo, o próximo critério é a cor. Aí os feijões são organizados em 4 classes. Tem a classe branco, a preto, a classe cores, que é onde entra o carioca, o rajado e outros, e por último a classe misturado, que é basicamente uma categoria para tudo que não se encaixa nas outras 3. Certo, agora a gente chega na parte mais visual, mais investigativa da coisa. É aqui que os inspetores olham grão por grão para determinar a qualidade, separando o que está bom do que, infelizmente, não passou no teste. E a regra divide os defeitos em 2 categorias bem distintas. Primeiro, os defeitos graves. E o nome já diz tudo, né? São problemas sérios que podem até inviabilizar o consumo. Já os defeitos leves são mais estéticos. Eles afetam a aparência, mas não chegam a comprometer a qualidade do grão a ponto dele ser inutilizado. A diferença é essa: um inviabiliza, o outro só afeta a aparência. Vamos ver alguns exemplos rápidos de defeitos graves. Para começar, o mofado. Se tiver qualquer sinal de fungo visível a olho nu, já era. É um risco claro para a segurança alimentar, então é desclassificado na hora. Em seguida, tem o ardido. Basicamente, são grãos que fermentaram por dentro, geralmente por algum problema na hora da secagem. A cor fica estranha e o sabor e a conservação ficam totalmente comprometidos. Esse aqui é bem fácil de identificar, né? Um feijão germinado é aquele que já começou a brotar. Isso é um sinal de que ele pegou umidade demais e já não está no estado ideal para consumo. É outra falha grave de qualidade. E para fechar a lista dos defeitos graves, o famoso carunchado. São aqueles grãos que foram atacados por insetos como o caruncho. E isso vale para o furo no grão, para a presença de ovos ou até de larvas. É um problema sério que também desqualifica o lote. Agora, os defeitos leves. Eles não são tão críticos, mas ainda pesam na nota final. A gente está falando de grãos imaturos que não se desenvolveram direito, manchados por causa do clima ou alguma doença, amassados por alguma máquina ou simplesmente quebrados. Eles não estragam o lote, mas fazem ele cair de categoria. Ok, agora que a gente já sabe o que procurar, como é que o processo funciona na prática, passo a passo. Vamos sair da teoria dos defeitos para ver como os fiscais realmente fazem essa classificação. Então, esse fluxograma aí mostra o processo oficial. Parece um bicho de 7 cabeças, eu sei, e ele é complexo de propósito, para garantir que nada passe despercebido. Mas calma, dá pra gente simplificar isso em algumas etapas bem fáceis de entender. No fundo, aquele mapa todo se resume a isso aqui. Primeiro, o fiscal pega uma amostra do lote. Depois, essa amostra passa por uma peneira para tirar as impurezas maiores. Terceiro, vem o trabalho manual, separar e identificar cada defeito um por um. E por último, tudo isso é pesado para calcular as porcentagens exatas de cada problema. E todo esse trabalho de calcular porcentagens leva a um resultado final, claro.
É aqui que a gente conecta a quantidade de defeitos encontrados com o tipo que a gente vê escrito lá na embalagem do feijão no supermercado. E este gráfico mostra direitinho como funciona. Para um lote ser classificado como tipo 1, que é o top de linha, ele pode ter no máximo 2,5% de defeitos leves. O tipo 2 já permite um pouco mais, até 6,5%, e o tipo 3 vai até 16%. Ou seja, quanto menor a porcentagem de defeitos, maior a qualidade e melhor o tipo do feijão. Mas tem uma regra de ouro aqui. Se o total de impurezas, e aí entra pedrinha, galho, qualquer coisa que não seja feijão, passar de 4% do peso da amostra, o lote inteiro é automaticamente desclassificado. Não importa a quantidade de outros defeitos, é um limite bem rígido. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem importante. Tá, e o que acontece com todos os lotes que são reprovados, que são classificados como fora de tipo ou desclassificados? Eles vão para o lixo? A resposta é não. Dependendo do problema, eles podem ser reprocessados para tentar melhorar a qualidade e se enquadrar em alguma categoria, ou então são destinados a outros fins que não o consumo humano direto. No final das contas, esse sistema todo não é só para garantir que o feijão seja bonito. É uma estrutura que funciona nos bastidores para proteger toda a cadeia alimentar. Garante um preço justo para o produtor, baseado na qualidade, e garante que o que chega na nossa mesa é seguro e segue um padrão. É a ciência por trás de um dos alimentos mais básicos do nosso dia a dia,